Fala pessoal, tudo legal? Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai começar a entender um pouco mais sobre as campanhas de Google Ads, principalmente no módulo de agora, né, que é as campanhas de pesquisa. Bom, para a gente ter uma ideia, existe uma modalidade de campanha de pesquisa que se chama de anúncios dinâmicos. Então tem muita gente que, por exemplo, monta uma campanha de anúncio dinâmico, ou monta um anúncio dinâmico, né? Dentro lá de vários outros grupos, ele monta um grupo de anúncio dinâmico. E assim, o que é o anúncio dinâmico, né? Basicamente, o anúncio dinâmico funciona de forma dinâmica, obviamente, mas de que forma? Ele usa as URLs que você fornece para ele, ou você fala assim, ó, olha, Google, pode usar esse site aqui inteiro e tudo que tem nele para você criar os títulos que eu vou usar, tá bom? E a única coisa que ele vai te pedir para criar nesse momento é as descrições. Ele vai falar, beleza, me fornece aí 2 descrições e eu vou rodar com todas essas páginas que você quer. E quando, na verdade, a gente usa os anúncios dinâmicos, né? Ou uma campanha de anúncio dinâmico. Então, assim, eu listei 6 possibilidades, mas talvez essas não sejam as únicas, mas eu pensei nas principais. Então, antes da gente pensar nas possibilidades, preciso que vocês interpretem esse site aqui comigo. Esse site aqui é da Hering, né, uma marca ultra conhecida, né, uma marca de moda. Ela trabalha tanto com moda masculina e feminina. E o site deles é o ponto-chave para a gente descobrir se vale a pena ou não usar, por exemplo, uma campanha de anúncio dinâmico. Então, ó, vamos acompanhar aqui. Aqui em categorias, a gente tem, quando a gente passa em novidades, a gente tem collabs, mais vendidos, alto verão, e ainda dentro de cada subcategoria dessa aqui, dentro de novidades, ainda tem mais opções, ó, feminino, masculino, kids, ó, collabs, Hering mais Disney, Fábula, Turma da Mônica. E se vocês repararem, todas as outras categorias do site também tem subcategorias e subcategorias. Então, vocês começam a perceber que talvez ficaria inviável a gente produzir campanhas para todas as subcategorias. Na verdade, talvez a gente até repetiria alguma coisa, alguma palavra-chave daí ia dar errado. Eu nem sei se tem esse tipo de busca, porque o site tem uma infinidade de URLs aqui. Então, na minha opinião, né? Eu trabalharia, obviamente, com aquelas principais, e a gente não vai discutir isso aqui agora, eu quero me aprofundar em dinâmico, mas eu trabalharia aquelas principais, eu trabalharia todos aqueles outros tipos de campanhas satélites, eu vou dizer assim. Entretanto, eu com certeza deixaria alguma coisa passar nesse site aqui, porque ele é muito grande. E aí entra uma outra questão. Se eu subisse uma PMax, por exemplo, ou uma geração de demanda, né, uma Discovery, possivelmente vocês falariam, pô, beleza, matei. A PMax consegue absorver todas essas URLs aí, e joga lá no Shopping, joga no YouTube, joga no Gmail, e aí a gente vê qual é que foi, né? Só que, na verdade, e quando você busca não entrar em leilões de Shopping, ou de YouTube, ou de display, quando você busca necessariamente entrar somente com a campanha de pesquisa, fica inviável você subir uma campanha de pesquisa convencional, vou dizer assim. Então, a gente usa a campanha de display para situações como essa. Por exemplo, onde eu vou trabalhar novidades como uma campanha específica, eu vou trabalhar feminino, de repente algum tipo de categoria ou subcategoria aqui, ou faixa de preço, mas que uma outra parte do site vai ficar isolada. Ela pode ou não aparecer. A campanha de anúncio dinâmico, ou um grupo, ou um anúncio dinâmico, ele funciona da seguinte forma. Eu colocaria aqui o site da Hering e falaria, eu quero que todas as páginas dentro do meu site sejam utilizadas. E beleza. E aí agora que a gente vai para as situações. Então, ó, quando a gente tem um grande inventário de produtos ou serviços, que é esse caso aqui, inclusive, a gente utiliza, com certeza, anúncios dinâmicos. Por quê? Facilita. Primeiro, porque ele não pede palavra-chave. Segundo, que ele também não pede título, né? Ele vai pedir as descrições, como eu falei inicialmente, e vai começar a rodar. Edu, mas só que isso vai gerar 200 termos de palavras-chave diferentes, vai gerar um monte de coisa. Mas é esse o intuito de usar anúncios dinâmicos.
A gente utiliza anúncio dinâmico para fazer, digamos assim, uma melhoria na cobertura da palavra-chave. Então, a gente vai, a partir do momento que o anúncio dinâmico começar a rodar, daqui a 1, 2, 3, uma semana, um mês, você vai ter dados para poder falar assim, ó, essas palavras aqui estão imprimindo, esses produtos aqui estão imprimindo razoavelmente. Você começa a ter dados para poder, de repente, desmembrar o anúncio dinâmico e fazer anúncios específicos, campanhas específicas. Então, esse é o segundo ponto, né? Melhoria na cobertura da palavra-chave. O terceiro ponto é quando a gente tem pouco tempo ou recursos, aí eu falo financeiramente falando, tá bom, gente? Recursos financeiros, para a gestão das palavras-chave. Pensem comigo, aqui dentro do site da Hering, deve ter infinitas palavras. Devem ter categorias que eu nem faço ideia, produtos dentro de produtos, variações de produtos. E quando, de repente, a gente tem o nosso dinheiro que é finito, o nosso orçamento de marketing é finito, vale a pena, depois de setar ali, configurar as campanhas que eu vou dizer como primárias, vale a pena configurar anúncios dinâmicos, principalmente para essas ocasiões, onde eu quero trabalhar coisas que eu não estou trabalhando, no caso, nas campanhas específicas. Então eu vou lá e vou negativar as campanhas específicas, né, as URLs das campanhas específicas, mas eu vou usar todas as outras URLs do site. Fazendo isso, eu poupo o meu tempo, né, principalmente o dinheiro ali, e eu vou conseguir otimizar no futuro, curtíssimo prazo, inclusive ali, uma semaninha, as palavras-chave, porque a campanha de anúncio dinâmico ou os anúncios dinâmicos, eles não permitem que a gente, por exemplo, adicione diretamente uma palavra-chave nele. Ele vai usar o site como fornecedor de palavras-chave, mas ele permite com que a gente forneça palavras-chave negativas. Então, o nosso trabalho aqui talvez seja inverso. A gente começa negativando palavra e deixando o site otimizar aquelas palavras de melhor alcance. Aquelas palavras de melhor alcance que consecutivamente tiveram melhor performance, elas podem ser desmembradas da campanha de anúncios dinâmico, por exemplo, ou do grupo de anúncios dinâmico, para ser criado um grupo ou uma campanha em específico. Um outro ponto é aumento da relevância em pesquisas de nicho. Então vamos lá. Imagine que agora, ao contrário da que tem na Hering, que você tem muitos produtos, que agora você tem um produto mais nichado. Seja difícil de você encontrar palavras-chave. É difícil até de você conseguir definir o seu serviço, por exemplo. Nesse caso, também vale a participação de um grupo ou anúncio ou uma campanha de anúncios dinâmicos. Por quê? Porque o próprio Google, a própria inteligência da ferramenta vai otimizar a conta, aquela campanha, para achar novas palavras-chave, tá? Então, assim, faz parte daquele lance de melhoria de cobertura de palavra-chave, com certeza, mas ele com certeza aumenta a sua relevância em pesquisas de nicho, onde você principalmente não consegue definir, por exemplo, uma frase, uma palavra, o seu serviço, ou o seu nicho, ou o seu produto. Beleza? Bom, o penúltimo ponto é em relação às campanhas complementares. Pensem comigo. A partir do momento que eu subir todos os tipos de campanhas que eu quero, performance máxima, discovery, as pesquisas principais ali, a campanha de shopping, enfim, todos os tipos de campanha, ainda assim, em sites muito grandes assim, eu não teria espaço, talvez financeiro, e nem mão de obra para subir campanhas para agrupar tudo. Então, um método fácil de agrupamento seria uma campanha satélite. Vou fazer só uma vírgula. Uma campanha satélite desde que eu queira participar apenas de campanhas de pesquisa, tá bom? Então, se eu quiser fazer campanhas de pesquisa, eu usaria de forma de agrupar ali o conteúdo do meu site, ou aquele restante do meu site que eu não utilizei, ou de repente, aqueles URLs de produtos muito específicos que a galera não procura com tanta frequência, mas que ainda assim eu quero anunciar, eu tenho uma busca por elas. Eu usaria, com certeza, uma campanha dinâmica. Campanhas de dinâmico fornecem um aprendizado mais rápido, eles rodam muito mais rápido. Então, mesmo que vocês tiverem um grupo muito bom, e vocês, dentro de uma mesma campanha, usarem um anúncio dinâmico, vocês vão ver que o anúncio dinâmico imprime muito mais. E que ele também, às vezes, converte muito mais. Por quê? Porque ele está descobrindo palavras novas, gente. É por isso que a gente tem que ir lá e otimizar. E outra,
cuidado com campanhas de anúncio dinâmico quando vocês têm dentro da conta de vocês uma campanha também de marca. Por quê? Você usa o seu site inteiro para fazer, digamos assim, o fornecimento das palavras-chave, é importante que você entenda que a sua marca é uma palavra-chave. Então, por exemplo, se a Hering tivesse aqui uma campanha institucional, uma campanha de marca, onde a palavra-chave fosse a própria Hering, a campanha de anúncios dinâmicos também tentaria roubar uma parcelinha ali desses leilões. Qual é o primeiro passo? Negativar a palavra Hering. Negativar as palavras que você já usa em outras campanhas. Por quê? Porque o intuito é você descobrir uma melhoria de palavras-chave, né? Na verdade, assim, uma melhoria de cobertura de novas palavras-chave. Tá bom? Então, dentro da dinâmica é importantíssimo, cara, anotem isso, é importantíssimo vocês negativarem as palavras que vocês já usam ou já usaram em outras campanhas. Não vale a pena manter as duas, porque elas vão concorrer entre si. E isso, assim, apesar de pouquíssima diferença talvez, mas faz diferença a longo prazo, por exemplo, no seu CPC. Tá bom? Bom, e obviamente, o último dos moicanos, digamos assim, né? O último dos motivos que eu selecionei assim para a gente poder usar campanha ou anúncio dinâmico é um teste e aprendizado. Digamos que vocês não têm orçamento, digamos que vocês é uma conta nova, não tem aprendizado de máquina nenhum, não tem uma conversão, não tem nada para vocês tirar de histórico. E vocês precisam iniciar uma campanha de pesquisa para começar a entender o que aquele produto, o que aquele serviço oferece. Isso a nível de marketing, tá, gente? Então, eu começaria com uma campanha dinâmica. Ela é rápida de montar, teoricamente fácil, né? Ela é bem mais simples assim de montar. E ela vai te dar resultados muito mais rápidos, porque você, digamos assim, não vai filtrar as palavras-chave. Esse filtro vai acontecer, e eu já venho repetindo durante essa aula, esse filtro vai acontecer durante a sua otimização. Ao longo do tempo, essa otimização vai acontecer. Entretanto, inicialmente, a nível de teste e aprendizado, você não vai. Então, você subiu a campanha, ela praticamente já está pronta. Tá bom? Desde que você bote lá, pelo menos, 2 descrições. Edu, eu posso ter vários anúncios ou grupos dinâmicos? Pode. De repente, você quer ter um anúncio dinâmico? Vamos olhar para o site aqui de novo. Um anúncio dinâmico que agrupe apenas aqui a categoria feminino e tudo que tem dentro dela. Você vai disponibilizar essas URLs. E depois você pode ter um anúncio dinâmico que agrupe tudo que tem no masculino. Tá bom, pessoal? E aí as otimizações acontecem a partir daí. Na nossa próxima aula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma campanha de anúncios dinâmicos para vocês observarem o quanto é fácil e depois como que a gente otimiza ela. Eu mostro em uma outra conta já ativa, né, mais madura, como eu otimizo esse tipo de anúncio. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar. Então, só recapitulando bem brevemente. Aqui 6 motivos para a gente usar campanhas de anúncio dinâmico são: grande inventário de produtos ou serviços, se você tem, se o seu cliente tem. Pouco tempo ou recurso para a gestão de palavras-chave, né? Se você tem pouco tempo para otimizar, ou se você não consegue absorver todas as palavras-chave, utilize uma dinâmica pelo menos. Aumento da relevância em pesquisa de nicho. Se o seu nicho é muito difícil de encontrar palavras-chave, se você tem dificuldade, inclusive, ali, de botar palavras-chave na campanha de pesquisa normalmente, né, comumente, vale a pena. 4. Melhoria da cobertura da palavra-chave, de palavra-chave, né? Você quer ali encontrar novas palavras-chave, mas você ainda não sabe por onde começar. A campanha de dinâmico com certeza pode te ajudar. 5º, campanhas complementares, campanhas satélites daquelas principais, daquelas que você considera como principais. Lembrando de sempre negativar palavra-chave e o URL que você já usa, tá bom? Para não entrar em conflito. E por último, teste e aprendizado. Se você não tem histórico, se você não tem conversão, se você não tem nada que você possa ali relacionar o início da sua estratégia, comece por uma dinâmica. Óbvio, respeitando a sua estratégia, o seu planejamento, mas comece por uma dinâmica pelo menos ali na primeira semana. Beleza? Até a próxima. Falou, falou!